Boa tarde, gente. Oi, eu sou Kaique Amaral Ribeiro. Eu curso Ciência de Computação no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP, aqui de São Carlos. E hoje eu vou falar sobre um assunto fascinante que tem se popularizado muito nos últimos tempos, né? Que é a inteligência artificial. Eu vou dar um geral sobre a história, né, da inteligência artificial, que é uma das áreas mais empolgantes, desafiadoras e transformadoras da ciência moderna, né? Eu vou mostrar que a inteligência artificial não surgiu, né, de repente. Ela ela é um produto de séculos, séculos e séculos de reflexão filosófica, matemática e até tecnológica sobre a natureza da mente, da lógica e da inteligência. E por mais que o termo inteligência artificial tenha sido formado só no século XX, o desejo humano de criar máquinas inteligentes é muito, muito mais antigo. Aqui a gente vai falar sobre as raízes antigas, né? A ideia de construir entidades artificiais que imitam os humanos remonta à mitologia antiga, né? Os gregos contavam histórias de autômatos criados por Hefesto, o deus ferreiro. Muitas culturas têm esses mitos sobre objetos animados, né? Estátuas que ganham vida, golems de barro que obedecem a ordens e outros seres artificiais. Mas foi só com o desenvolvimento da lógica formal e da matemática moderna, principalmente a partir ali do século XVII, que os fundamentos teóricos da IA e da computação começaram a ser desenhados. Aqui a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Em 1637, René Descartes introduziu a ideia de que o pensamento podia ser sistematizado como regras, como um cálculo. Anos depois, Gottfried Leibniz sonhava em criar uma máquina lógica capaz de resolver disputas filosóficas pela razão formal. Eu não sei se eu falei o nome desse cara certo, perdão. O nome dele é muito difícil. Ah, ele, o Leibniz, idealizou um sistema de cálculo racional que pudesse manipular símbolos para tentar simular o raciocínio humano. Já no século XIX, né, uma pequena pulada de tempo, o George Boole desenvolveu a álgebra booleana, que foi essencial assim, para a computação moderna, que foi uma das primeiras tentativas concretas de traduzir o raciocínio humano para regras matemáticas. Tem o Charles Babbage, que não está aparecendo aí também, mas que também foi muito importante pela criação da máquina analítica, e a Ada Lovelace, que escreveu o que muitos consideram o primeiro programa de computador da história. Ada já antecipava que máquinas podiam fazer muito mais, muito, muito mais do que cálculos. Poderiam manipular símbolos, notas musicais, letras e, quem sabe, até pensamentos. Aqui a gente chega na primeira metade do século XX, que começa a se formar a base da computação. As ideias começam a tomar realidade aqui nessa época, né? Que com a ascensão da computação moderna, a inteligência artificial começa a tomar formas mais concretas. Um dos marcos mais importantes da computação e da IA veio com Alan Turing, né, um importantíssimo matemático britânico. Em 1936, ele publicou um artigo sobre as chamadas máquinas de Turing, né, modelos abstratos assim que podiam simular quase qualquer processo algorítmico. Isso fundou a base da computação e é a base teórica da ciência da computação. Aqui em 1950, o Alan propôs o teste de Turing, que era uma forma de avaliar se uma máquina podia exibir comportamento inteligente indistinguível de um humano. O Turing acreditava que, se fornecêssemos às máquinas regras lógicas o bastante, elas poderiam pensar. Ele também não estava muito sozinho nesse pensamento, né? E aqui nós temos, em 1956,
a criação oficial do termo inteligência artificial, que foi criado na Dartmouth Conference, em 1956, nos Estados Unidos. Esse evento histórico reuniu cientistas como, e perdão a minha pronúncia se eu falo o nome deles errado, John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon e Alan Newell, que acreditavam que seria possível, em uma geração, construir uma máquina tão inteligente quanto um ser humano. Aqui, nesse momento, era um momento de muito entusiasmo, né? Durante as décadas de 1950 e 1960, inclusive, surgiram os primeiros programas de inteligência artificial, que foi o Logic Theorist, de Newell e Simon, e que conseguia provar teoremas matemáticos. Em 1966, também, foi criado o programa ELISA por Joseph Weizenbaum, que simulava uma terapeuta rogeriana por meio de diálogos. E, surpreendentemente, e isso é algo muito importante se você se lembrar ali do teste de Turing, essa terapeuta conseguia convencer algumas pessoas que ela era humana. Isso é algo muito grande, é sério. E, bom, tudo que é bom dura pouco, né? Aqui temos a primeira invernada de IA. Esse otimismo que a IA estava avançando e já criava muitas expectativas, e na realidade não foi algo lá muito uau, né? Na década de 1970, os limites da IA se tornaram evidentes. Eles eram muito frágeis, os sistemas desenvolvidos. Eles não conseguiam lidar com a maior parte dos problemas do mundo real, não lidavam com ambiguidade e muito menos com criatividade, né? Aí a pesquisa de milhões de dólares de fundos empacou, né? E por isso a gente chama esse período de primeira invernada da IA, porque houve cortes de financiamento e um ceticismo generalizado, assim, né? E aqui tem uma nova ascensão, né, da inteligência artificial, que é a esperança dos sistemas especialistas dos anos de 1980. Nos anos de 1980, a IA viveu um renascimento com esses chamados sistemas especialistas que, em vez de tentar reproduzir a inteligência geral humana, os pesquisadores, ou seja, os especialistas, criaram programas especializados em tarefas muito específicas, tipo diagnóstico médico ou interpretação geológica. Esses sistemas funcionavam bem, né? Mas eram altamente dependentes de conhecimento codificado manualmente. Eram rígidos, pouco adaptáveis e exigiam um grande esforço para a manutenção, né? Contratar especialistas nunca foi barato. Ainda assim, houve avanços. A indústria começou a aplicar a IA em nichos mais práticos, tipo bancos, seguros, aviação, até manufatura. O Japão lançou inclusive um projeto nessa época de computadores da quinta geração que reacendeu o interesse mundial. E, novamente, tudo que é bom dura pouco. Em 1990 houve a segunda invernada, né? Em que os limites desses sistemas especialistas ficaram evidentes mais uma vez. Eles não aprendiam, eram como enciclopédias automatizadas. Com a queda da crescente expectativa, né, veio essa segunda invernada da IA lá para o final de 1980 e início dos anos de 1990. Mais uma vez, teve cortes de orçamento e frustração com os resultados que começaram a tomar conta da área. E em 2000, a gente tem mais uma revolução. É incrível como a história da IA tem tanto revolução invernada. Mas é. Aqui, as coisas começam a mudar nos bastidores. Conforme o poder computacional avança, o crescimento exponencial dos dados e o desenvolvimento de novos algoritmos começa a dar força, né, para uma nova abordagem, que é o machine learning, o aprendizado de máquina. Em vez de programar a inteligência passo a passo, os cientistas passam a ensinar as máquinas a aprender a partir de dados,
entendeu? Então você não precisa mais de um especialista, você pode deixar que a máquina aprenda por si mesmo e se torne um especialista ali, entendeu? Aqui, algoritmos como redes neurais artificiais começam a ser usados para tarefas, né, como reconhecimento de voz, de imagem, análise de texto e muito mais. A IA começa a mostrar mais resultados práticos, né? E aqui a gente tem um marco muito grande da computação direcionada, ainda nesse assunto de machine learning, que é quando a supermáquina Deep Blue da IBM derrota o campeão mundial de xadrez Garry Kasparov em 1997, né? Deep Blue, e aí nessa época, usava mais uma força bruta, né? Analisava milhões de jogadas por segundo. Não era exatamente inteligente, mas mostra o poder da computação direcionada. E aqui a gente entra na era do Deep Learning, né? Que tem uma verdadeira revolução. Nos anos 2010, avança o Deep Learning, né? Ou aprendizado profundo em português, que é uma forma avançada das redes neurais que são inspiradas nos neurônios humanos. Por isso, redes neurais, né? É inspirada no cérebro humano. Essas redes podiam conhecer padrões extremamente complexos, desde objetos e imagens até nuances de linguagem. Em 2012, inclusive, ocorre um ponto de virada muito importante, que é quando a rede AlexNet, que foi treinada com milhares de imagens e tal, venceu uma competição de reconhecimento de imagem com uma margem impressionante, assim. Isso desperta, né, obviamente, mundialmente, o interesse mundial na IA. Depois da AlexNet, o interesse desperta no mundo, igual eu falei, né? E assistentes como a Siri, Google Now e Alexa começam a entrar nas casas. Os carros autônomos, como os da Tesla, começam a chamar a atenção. O AlphaGo da DeepMind derrotou campeões do jogo Go, que era tipo algo considerado impossível para as máquinas, porque exigia tipo intuição estratégica. Go é um jogo complexo, sabe? E aqui a gente chega no presente, né? A era atual da IA, com modelos generativos e multimodais, como o ChatGPT, DALL-E, DeepSeek, Midjourney, Claude e muitos outros. Esses sistemas são treinados com bilhões de palavras e imagens e são capazes de responder perguntas, escrever textos, compor músicas, gerar imagens, simular vozes e até programar códigos, assim. Eles não têm consciência, obviamente, mas são incrivelmente eficazes em simular capacidades humanas de linguagem. Os avanços de 2020 para frente têm sido tão rápidos que muitos especialistas passaram a debater questões éticas, sociais e filosóficas com mais urgência, né? Porque se a evolução é contínua, o que garante de no futuro ter uma IA super inteligente que vai matar todos nós? É um bom questionamento, né? Tem muito filme de ficção científica que fala sobre esse futuro distópico. Mas é distópico se é possível? Aqui a gente tem um pouco mais sobre isso, né? Das questões éticas e do futuro. E bom, com grandes poderes vem grande responsabilidade. A IA já está impactando o emprego, a privacidade, a educação, até a democracia. Algoritmos controlam o que vemos nas redes sociais, decidem quem recebe crédito, decidem quem é aprovado em processos seletivos, tipo no LinkedIn, e inclusive podem monitorar a gente por meio de câmeras inteligentes. Imagina a webcam do seu notebook monitorando você. Isso é algo muito possível, inclusive. Também tem preocupações sérias sobre o viés algorítmico, desinformação gerada por IA e até mesmo, como eu falei anteriormente, o risco de uma IA superinteligente. Uma forma hipotética de inteligência artificial que poderia ultrapassar em muito a humana. E daí a gente volta naquele questionamento, né? A evolução contínua podia ser o nosso fim? Sim, com toda certeza sim.
essa IA super inteligente poderia ser igual os filmes de ficção científica, poderia ser uma Skynet da vida, por exemplo, entendeu? Ah, e bom, obviamente isso tudo está no campo da especulação, né? Mas enquanto isso, os debates sobre a regulação, sobre o uso ético, a transparência e principalmente quem vai ser responsabilizado estão mais vivos do que nunca, com toda certeza. E aqui a gente chega na conclusão, né? A história da inteligência artificial, eu gosto de dizer, né, que é, na verdade, uma história sobre nós mesmos, sobre o nosso desejo de entender e reproduzir a nossa própria inteligência. A ideia de criar, de expandir limites e também dominar as consequências dos nossos próprios feitos. A gente está entrando em uma nova era nunca vista antes, assim. Pela primeira vez, a gente está convivendo com máquinas que não só calculam, mas também parecem compreender, dialogar e criar. A pergunta que fica não é apenas o que a IA pode fazer, mas quem a gente quer ser nesse novo mundo que ajudamos a criar. A inteligência artificial, eu gosto de ver ela não como uma ameaça inevitável, né? Mas sim só uma ferramenta poderosa. Cabe a nós decidir como a gente vai usar ela, se vai ser para aumentar a nossa humanidade, nossa justiça e criatividade até, ou então para se perder nos nossos próprios reflexos digitais. Então, a gente tem que decidir como a gente vai usar essa ferramenta, né? A gente pode usar ela tanto para o bem quanto para criar o T-800 de Exterminador do Futuro. Isso depende somente de nós, mas é uma ferramenta muito poderosa e que, se cair nas mãos erradas, pode causar um grande estrago. Muito obrigado, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostei muito de fazer esse trabalho, tá? Esse vídeo foi gravado utilizando uma apresentação de slides, né? Pelo SlidesGo. E aqui nós temos as referências bibliográficas que eu usei para conseguir as informações do livro, que eu falei aqui. A maior parte desses livros das referências bibliográficas tem na biblioteca do ICMC. Então, se vocês tiverem a oportunidade, eu recomendo fortemente que vocês dão uma passada por lá e vejam, né? É tudo muito interessante, essas coisas do futuro. E muito obrigado de novo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um feedback, deixem um comentário. E é isso.